Olá, preciso aí de 4, 5 minutinhos para conversar um pouquinho sobre princípios, garantias e funções da advocacia. Eu me lembro que na década de 90, no século passado, eu tinha saído da adolescência e costumava ver um adesivo nos carros dizendo assim: sem advogado não se faz justiça. E eu pensava assim, mas que arrogantes são esses advogados, achar que sem eles não se faz justiça. Ingenuidade era minha, porque eu estou falando da década de 90 e poucos anos antes, em 88, a Constituição, no seu artigo 133, dizia o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então estava correta aquela frase que sem justiça, sem advogado não se faz justiça. E eu me pergunto, quais são as principais características da advocacia nesse labor de fazer justiça, especialmente aqui no Brasil? Eu fui ver o voto do advogado, que normalmente é onde estão os princípios, os parâmetros da função do profissional. O voto do advogado diz assim: prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Veja que papel importante exerce o advogado ao fortalecer o sistema judiciário e, em especial, o nosso sistema judiciário. Quais são as garantias em termos legais, em termos de lei? Que código nos mostra isso? Porque esse é o voto do advogado, isso não é uma lei. Em termos de lei, o que é que temos? Nós temos uma lei federal, que é a Lei 8.906/94, que em seu artigo 6º versa sobre essas garantias do advogado. Diz assim: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. E o parágrafo único diz assim: as autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Veja que fala inclusive de fornecer ao advogado condições adequadas para o seu desempenho advocatício em termos de igualdade, juntamente com os outros serventuários da justiça. Portanto, concluímos o seguinte: era sim verdadeira e constitucional aquela frase que nos anos 90 do século passado eu costumava ver: sem advogado não se faz justiça. Porque, como vimos, e quero reafirmar, na segunda parte do artigo 133 da Constituição Federal, diz: o advogado é indispensável à administração da justiça. E que assim seja.